Mas será que o leite é ou ele não é inflamatório? Será que eu devo parar de tomar leite? Será que faz sentido eu usar leite para melhorar minha saúde ou não ele vai estar prejudicando? Hoje você vai entender tudo sobre isso, então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E pessoal, primeiro de tudo, o que a gente tem que entender é se o leite é ou não é inflamatório, se ele vai fazer mal pra gente ou não vai. E a gente tem essa dualidade de informações, onde tem gente que fala que o leite é inflamatório e tem gente que fala que o leite não é inflamatório. Enfim, em quem a gente vai acreditar? De qualquer forma, pessoal, tudo que eu vou estar falando aqui com vocês, eu vou estar colocando as referências dos estudos que eu estou tirando aqui na descrição desse vídeo, para você conferir assim que terminar esse vídeo, se você achar necessário, beleza? Só que, o que acontece? Essa dualidade de informações, onde que as pessoas falam que, não, o leite incha, o leite é inflamatório, não, o leite faz bem, pode usar o leite que ele não vai ser inflamatório. Essa dualidade de informações, esse conflito de informações se dá por uma falta de contexto. Então não quer dizer que um lado está certo, outro lado está errado, não tem nada a ver com isso. O que tem relação principal é que falta contexto. Então o que isso quer dizer? Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, do leite ele inchar, do leite ele aumentar sua distensão abdominal, aumentar sua flatulência, por exemplo, a gente fala de uma pessoa que ela é intolerante à lactose. Ou seja, a gente não absorve, por exemplo, carboidratos complexos, a gente não absorve, por exemplo, a lactose. Quando a lactose ela passa no nosso intestino, o nosso corpo ele produz uma enzima que a gente chama de lactase. Essa lactase vai quebrar a lactose em galactose e glicose, ou seja, essas duas junções, esses dois monossacarídeos juntando vão dar um disacarídeo que a gente chama de lactose. Beleza? Então, como o nosso corpo ele não absorve disacarídeo, nem trissacarídeo, nem polissacarídeo, nada disso, o que acontece? O nosso corpo ele quebra esses disacarídeos, por exemplo, para absorver como monossacarídeo. É mais ou menos isso. Então, nessa situação, o que acontece? Uma pessoa que ela é intolerante à lactose é uma pessoa que ou produz pouco dessa enzima lactase ou ela não produz essa enzima lactase. Então, quando ocorre, por exemplo, a passagem da lactose no intestino dessa pessoa, o que acontece? Começa a vir fluxo de água nessa região. E aí provoca essa distensão abdominal e provoca diarreia em grande parte das vezes. Mas provoca essa distensão abdominal. Por quê? Porque ocorre um excesso de fermentação. Então, para muitas pessoas que têm intolerância à lactose e tomam a lactose, por exemplo, seja pelo whey protein, seja pelo leite, seja pelo queijo, vai ocorrer essa distensão porque é natural. Ela não produz essa enzima, ela tem carência dessa enzima. Por isso que tem pessoas que têm intolerância à lactose, mas conseguem comer leite. Por quê? Porque a pouca quantidade de lactose que tem no leite, o corpo da pessoa já consegue produzir. Só que a pessoa consegue só comer o queijo. Quando ela toma o leite, quando ela toma o whey, aí ela começa a ter desconforto, começa a se sentir, começa a ter náuseas, começa a ter diarreia. Por quê? Porque ela tem uma produção limitada. E o que acontece? Naturalmente, o nosso corpo ele já vai diminuindo a produção de lactose ao longo dos anos. Quanto mais velho você vai ficando, menos lactose você produz. Principalmente para a pessoa que ela corta a lactose. Então, o que a gente costuma ver? Esse modismo de muitas pessoas cortar a lactose por medo de engordar, por conta de pessoas que tinham intolerância à lactose falarem para uma pessoa que não tem intolerância à lactose, falando assim: olha só, eu tomei leite e me senti mais inchada, então se você quer emagrecer é melhor você cortar o leite. Muitas pessoas costumam fazer isso. E aí a outra pessoa que não tem intolerância à lactose ouve isso e fala: pô, como eu quero emagrecer, eu vou escutar ela. Então eu vou parar de tomar leite, vou tirar toda a lactose do meu dia a dia. E aí o que acontece? A pessoa não vê mudança nenhuma. Por quê? Porque ela não tem intolerância à lactose. Eduardo, mas eu parei de tomar leite, cortei a lactose e estou me sentindo bem melhor. Então, você tinha intolerância à lactose, provavelmente, ou tinha alergia à proteína do leite. Bem provavelmente seria intolerância à lactose ou alguma alteração com relação à fermentação intestinal, pode ser algum fator desse daí. Mas, grande parte das vezes, a pessoa não vê diferença nenhuma. Então, a pessoa vai lá e retorna para tomar o leite,
para tomar os alimentos que são ricos em os laticínios no geral. E aí o que vai acontecer? A pessoa começa a se sentir desconfortável. Preste atenção numa coisa. Antigamente a pessoa não tinha intolerância à lactose. E mesmo assim ela cortou a lactose da alimentação dela. E aí depois, quando ela reinseriu essa lactose, ela começou a ter desconforto. Por que isso acontece? Porque o seu corpo ele se adaptou com a ausência da lactose. Então ele parou de produzir a enzima lactase que digere essa lactose. Então, grande parte das vezes a pessoa ela cria uma certa intolerância com a lactose por ter cortado a lactose por muito tempo. Então, nesses casos, o que é interessante? A gente faz essa reinserção da lactose aos poucos. Ou seja, priorizar alimentos que são mais ricos em caseína e menos ricos em whey, porque normalmente alimentos que têm muita caseína e tem pouco whey. Então, só para elucidar, o leite ele tem duas principais proteínas, caseína e whey. Quando o alimento ele tem mais caseína do que whey, ele tem menos lactose em grande parte das vezes. E o contrário acaba sendo verdadeiro também. O alimento que tem mais whey do que caseína acaba tendo mais lactose. Então, um exemplo disso é o leite. O exemplo disso é o whey protein. O whey protein é o suplemento que mais tem lactose. O leite, por exemplo, tem bastante lactose. Já o queijo não. Tem um percentual de lactose muito pequeno. Muito mais baixo do que comparado ao leite. Muito mais baixo comparado ao whey protein. Então, é interessante fazer essa reinserção gradativamente. Então, a gente vê que, o leite ele não incha. Ele não, só se você tiver, por exemplo, uma intolerância à lactose. Se você não tiver, ele não vai te inchar, ele não vai te provocar diarreia, nem nada do tipo. Então, beleza, ele é seguro com relação a isso. Mas será que o leite ele vai inflamar? Na realidade, o que a gente tem de estudo, pessoal? Que o leite ele vai conseguir estimular uma coisa que a gente chama de interleucina 10. E o que significa isso? Essa interleucina 10 é um mediador anti-inflamatório. Ou seja, ela vai diminuir nossa inflamação e não aumentar a inflamação. Mas peraí, Eduardo, por que então muitas pessoas falam que leite é inflamatório? Porque existem pessoas, o mínimo de pessoas, mas existem pessoas que têm alergia à proteína do leite. E que quando tomam esse leite, o nosso corpo, para essas pessoas que têm alergia à proteína do leite, elas identificam essa proteína como um agente estranho, um agente invasor. É isso que a gente chama quando uma pessoa ela tem uma alergia à proteína do leite. É quando o nosso corpo ele ataca essa proteína como um agente invasor, como um agente que vai provocar algo de ruim para o nosso corpo. Mas se você não tiver alergia à proteína do leite, o que é bem provável porque grande parte das pessoas não tem alergia à proteína do leite, o que vai acontecer? Você vai tomar o leite e ele vai ser anti-inflamatório. Então ele vai ser positivo para a sua saúde. E novamente, eu vou deixar todas as referências aqui embaixo na descrição desse vídeo para você conferir se você tiver a necessidade, se tiver a curiosidade, até mesmo para se aprofundar e conhecer mais sobre esses assuntos. Então, pessoal, o que a gente consegue tirar de conclusão de tudo isso é que não é que um lado está certo e o outro lado está errado. Não tem nada a ver com isso, mas que falta contexto. Falta a pessoa contextualizar e falar assim, não, peraí, o leite ele realmente causa inchaço para quem é intolerante à lactose. Não, peraí, o leite realmente é inflamatório para quem tem alergia à proteína do leite. E não disseminar como se fosse algo generalista e algo independente que vai acontecer isso com todo mundo. Ah, não, olha só, você está tomando leite, então você vai estar aumentando a sua inflamação, isso vai ser ruim para o seu corpo e para a sua saúde. Não tem nada a ver com isso. Beleza, pessoal? Então, olha só, qualquer dúvida que você tenha com relação a isso, com relação a leite, se você já ouviu falar sobre alguma coisa com relação ao leite, a derivados, pode deixar aqui nos comentários, que eu ficarei feliz em respondê-los e tirar as dúvidas de vocês. Então, deixa aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima. Um beijo e até mais!